Vamos falar hoje sobre barreiras altas, barreiras baixas, barreiras levantadas. Vamos falar sobre essa ferramenta maravilhosa das barreiras. O que significa, o que você pode alcançar quando você baixa todas as suas barreiras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, segunda, quarta e sexta, às 8h08 da manhã. Bom dia para quem está entrando. Vamos falar sobre as barreiras. Todas as nossas barreiras de cada dia. Uau, como pode melhorar, gente. Nossa, como é que foi o final de semana? Aqui muito chuvoso, aqui no Sudeste, muita chuva. E aí, como é que tá aí pra vocês? Como é que tá o climão aí? Eu não sei onde é que... Aí vocês põem o estado e como é que tá o clima. Aqui tá muita chuva mesmo. E Gigi mandando ver nos pernilongos aqui. A hora que eu sento, começa... Já fui ali, já joguei inseticida aqui pra tudo quanto é lado, porque senão vou fazer live com a pernilonga, porque é ela que canta, ela que faz aquele barulhinho, né? Ela precisa de sangue para gestar. Essa vai morrer de fome. São Bernardo do Campo, choveu bastante. Nossa, São Paulo tá demais, né? Bom dia, bom dia. Me conta aí como é que tá. Como é que tá? Estou jogando aqui para ir matando os pernilongos, porque senão ninguém aguenta, não. Bom dia para quem tá entrando. Ai, que delícia, gente. Saudade de vocês. Passei um final de semana chuvoso. Tô aqui do lado de Campinas, uma chuva. Hoje choveu bastante, tá tudo bem molhado. A terra agradece, os reservatórios agradecem, os animais também, as plantas. Muito bom. Só que nas grandes cidades, né? Os lugares totalmente... deixa eu pegar ele aqui, que ele tá bem aqui. Ah, eu quero ver se você vai ficar aqui zoando meu ouvido. Aí... Sou vingativa, né? Eu pego... Jogo mesmo. Aqui em casa direto, não tem jeito não. E... O que eu tava falando, gente? É a questão das grandes cidades, né? Porque tá tudo impermeabilizado e aí vira aquele rio, né? E o que acontece? As cidades, as aldeias, as pequenas vilas se desenvolveram em torno de rios. E aí virou cidade, aí vira uma mega cidade. E dentro da falta de consciência, né? Da ganância do mercado imobiliário, etc, etc, etc. O que acontece? Eles impermeabilizam tudo, inclusive... Eles costumam, Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade que é construída, tampou tudo que é rio, poluiu e tampou os rios. Aí quando começa a chover muito, começa a transbordar, a água vem de cima e vem de baixo. É uma loucura, gente. Né? A estupidez humana, ela não tem limite. Estupidez humana não tem limite. A anticonsciência tá aí, ó, botando para quebrar. Botando pra, né? Vamos brincar de rir de tudo isso, porque não tem outro jeito. Mas não é brincadeira, não, viu? Não é brincadeira. Vamos falar hoje sobre as barreiras, baixando todas as barreiras, essa ferramenta maravilhosa, né? Que eu sempre falo, quanto mais você baixa as suas barreiras, mais você recebe do universo. Não quer dizer que você, quando você receber, você baixa as barreiras e recebe de tudo, de todos. Ai, que lindo. Ai, Giselda, que maravilha. Pois é. Só que quando você recebe, você pode escolher se você quer receber aquilo, ficar com aquilo, né? Então, você recebe, você baixa as barreiras, recebe de tudo, de todos, mas você pode escolher. Se alguém te oferecer um insulto, se alguém te oferecer uma ironia, se alguém te oferecer uma energia de, sei, né, de maldade ou de destruição, qualquer coisa, você simplesmente, né, te oferece algo assim, uma energia fedorenta, então você agradece e libera aquela energia. A gente libera as energias do campo. Agradece. Energia é energia. Ah, porque é energia pesada. Ah, porque é denso. Ah, porque é isso, aquilo. Pois é, então pega a energia. Ah, e a pessoa tá aqui jogando um monte de energia ruim e muito...
ruim, olha só, muita energia ruim e pesada e de inveja disso, aquilo. Quem não tem, como é que eu vou te falar? Quem não tem capacidade, quem não tem musculação energética, consciencial, tende a sofrer muito por conta de energia. E quanto mais, assim, eu já sofri muito. Hoje em dia, eu percebo a energia e escolho estar presente ou não, ou estar em contato com pessoas, situações. Agora, que tal aprender a pegar toda a energia que é disponibilizada e trabalhar com ela? Teve outra live que deu a dica de colocar despertador de 1 em 1 hora para baixar as barreiras. É ótima, exatamente. Põe um relógio do seu despertador do telefone de hora em hora para ele dar um bip, te dar um toque para você lembrar de baixar as barreiras. Gente, entra muito mais prosperidade, dinheiro, facilidade, situações, porque nós levantamos barreira para tudo. Falou uma coisa que eu não quero ouvir, o que não me agrada, o que eu escolhi o ponto de vista, que aquilo não sobe as barreiras lá em cima. Só que fica a barreira alta e para tudo, porque quando você sobe a barreira, você limita tudo, não entra nada. Eu tenho que fazer, agora tá essa moda de rezo. Aí virou, gente, as pessoas me inventam porque tem que fazer um rezo, tem que não sei o que. Não, tudo bem, quer fazer o rezo, faz e tudo, mas aprende a lidar com as barreiras, com a energia. Não precisa ficar fazendo rezo. É só trabalhar energeticamente, aprende a facilitar as entidades, os seres, fazer o movimento com energia, movimentar a energia. Aprenda. Vem comigo. O curso Criando com as Forças Invisíveis. Vem fazer, tá gravado. A mudar a sua vida. Transforma. Não tem uma pessoa que assistiu esse curso, que fez o curso, que põe as ferramentas em práticas, que não me falou a mesma coisa. Mudou a minha vida. Toda a perspectiva. Então, assim, é uma ferramenta que você vai adquirir para o resto da sua existência. Bom dia, Mércia. Grande abraço, Belo Horizonte. Cidade linda, maravilhosa. Já foi mais cidade maravilhosa, né? Mas um céu azul maravilhoso, né? Aqui também onde eu moro, Dayatuba, é um céu azul fantástico. Aliás, eu vim para cá por 2 motivos. Por ser uma cidade, né, com uma qualidade de vida já, assim, famosa, né, conhecida no Brasil. E o céu, a insolação aqui consegue ser maior do que a de Belo Horizonte. Aqui no verão faz muito calor, sabe? Muito calor. Mas também quando dá uma esfriadinha, assim, a gente que tá em chácara, nossa, é gostoso de dia, de manhã cedo, à noite é bem fresquinho mesmo. E vamos passando, né, pela máxima solar agora, que não tem jeito, um calor daquele. E tá tudo certo. E há quem goste de água, de água congelada, né? Há quem goste, né? De frio. E frio não é comigo. Aí o pessoal fala das neves, né? Porque eu quero tanto conhecer neve. Mas não, eu prefiro. A neve tá pra onde? Eu vou pro outro lado. Não tem a menor atração, gente, pelo frio, por neve, nada disso, nem morta. Calor, você ainda consegue abrir encher uma banheira d'água, ficar lá só com os olhinhos pra fora, né? Pegar uma mangueira, jogar assim. Agora no inverno, se você não tiver num lugar com calefação, quente mesmo e tudo, aquecido, você tá lascado. Tem pra onde correr, você vai congelar. E eu tenho uma agonia dessas coisas, sabe? De a gente ficar na dependência pura e exclusiva de tecnologia e ela falhar, sei lá. Eu tenho umas doideiras, assim. Você vai para um país que tá, né? Vocês já viram como é que estão as geadas, né?
E nós vamos entrar para uma mini era do gelo. E aí eu quero ver o Brasil aqui, né? Onde a gente está assim em volta do Equador, passar, né? Temperaturas muito baixas mesmo. Vamos ver o que vai dar, se a gente vai estar aqui nessa realidade até isso acontecer, né? Vamos aguardar. Mas esse frio que está baixando nos países ali na Europa, nos Estados Unidos, isso não é à toa, isso já é um sinal, é um dos sinais, né? Que a mini era do gelo está chegando mesmo. E o máximo solar também. Então vamos que vamos. Então, gente, vamos baixar as barreiras para a vida, vamos baixar as barreiras para os estúpidos. Aí eu já tô afiada, né? Vamos exorcizar um caso de estupidez humana na nossa volta, a nossa estupidez humana, porque nós somos às vezes extremamente estúpidos, né? E vamos que vamos, e vamos baixar as barreiras para o julgamento das pessoas. Deixa julgar, deixa falar, até a língua ficar. Deixa falar, né? Deixa. E assim, deixa invejar, deixa sentir, deixa a pessoa ficar assim rasgando, porque você tá fazendo e o outro não tá fazendo. Deixa o outro tentar te copiar, não tem problema, seja inspiração. Se o outro não consegue apenas se inspirar, se ele só consegue copiar, ele tem uma grande caminhada ainda, vai chegar lá, quem sabe, né? Vamos torcendo uns pelos outros. Não adianta bater de frente, não adianta brigar, não adianta julgar, levantar barreira. Quando você levanta barreira, você diz não para a vida. Você diz não para tudo. E aí você vai criando, né, um ambiente de isolamento energético. Isolamento, gente, todas as leis, tudo que eles estão criando para criar um isolamento, uma barreira, né? Homem nenhum chega perto de uma mulher. Vocês já perceberam isso? Criaram lei mesmo agora, né? Assim, para não chegar nem perto de mulher. Gente, a magia vamos falar, eu não gosto muito dessas palavras, não, mas assim, do sagrado feminino, né, da possibilidade da expansão, da grandeza do feminino nessa realidade, é algo assim que gesta, é algo grandioso, né? Infelizmente, há muito tempo, em todas as culturas foram semeadas, né? Todos os impedimentos, levantaram todas as barreiras, fizeram, né, todo tipo de narrativa contra, né, para destruir o feminino. Porque quando você destrói o feminino, você destrói a sociedade, você destrói a família, você destrói as crianças e os relacionamentos e os homens. Porque os homens, quando eles não têm acesso ao feminino, à mulher, eles também perdem a direção. E tá aí. Hoje em dia, a pessoa que tem um relacionamento saudável, ela praticamente é como se ela tivesse ganhado na loteria. naqueles prêmios assim acumulados, dificílimos, né? Da gente poder acessar. Tá? O negócio tá muito interessante. E vão baixar as barreiras, né? Baixando as barreiras para toda a nossa inconsciência, para toda a nossa covardia, para todo o nosso medo, né? De encarar, de perceber como que os controladores, a gente permitiu e permite que os controladores, né, controlem a nossa vida. A nossa nível de dependência é gigante, né? A gente criou, não só levantamos barreiras, mas como criamos dependências absurdas de alimentação, né? Eles vão controlando tudo, eles vão permeando tudo.
E os nossos pequenos, né? Alimentação, a questão do açúcar, né? De alimentos industrializados, e aí vai. A gente vai se entregando a tudo isso, né? É um nível de adição, né? De drogadição muito alto, a alimentação. Então a gente, ao invés de olhar para isso e falar, epa, peraí, né? O que eu posso criar na minha vida? Que energia eu posso ser para transformar, para expandir a minha realidade? Ao invés de ficar me embotando com alimentos que me emburrecem, que me adoecem, que abaixam a minha imunidade, que tiram a minha alegria de viver, que me desconectam da minha ancestralidade alimentar, né? Quais são as filosofias, né? Quais são as narrativas que eu estou comprando em todos os níveis para poder me manter com todas as barreiras levantadas para tudo e para todos, porque polarizado, direita e esquerda, né? Não vou nem falar muita coisa aqui não, porque senão começa a polemizar, mas por muito polarizado, né? Essa polaridade toda, certo e errado, é bom e mal, é aquele que, nossa gente, eles criam todas as narrativas para que todo mundo levanta um monte de barreiras e todo mundo isolado. E vamos que vamos. Então vamos acordar para tudo isso, vamos procurar ser contribuição. Deixa eu dar uma hidratada. Aqui tá um dia super molhado, gente. Como é que tá aí? Caiu uma chuva boa agora de manhã. Tá chovendo muito, choveu muito à noite. Ontem à noite choveu pra caramba. E vamos que vamos. Muita chuva mesmo. E um friozinho gostoso. Esse tá gostoso. Não é nem mais nem menos, né? Aquele gostoso, né? Aquele abaixo, aquele perto do zero, não. Aquilo ali, por favor. Uma vez eu peguei 2 graus. Gente, o que é aquilo? Aqui mesmo, teve uma época que de madrugada já teve inverno rigoroso aqui. Já peguei uns invernos bem fortes. Ultimamente não tá tendo, não. Mas eu fico vendo a turma lá da neve, né? Uau, como pode melhorar, hein? E vão baixar as barreiras para neve, né, Gigi? Vão baixar as barreiras para o frio. Vão receber o frio. Então, assim, não escolho. Pode vir, mas eu não escolho. Passar frio não é comigo. E eu sou muito frienta, né? Já fui mais, mas sou bem frienta. E a questão das barreiras é que quando a gente levanta, nós levantamos barreira o tempo todo. O dia todo, cada notícia que você assiste, cada narrativa, cada coisa que você acessa, né? Nas redes sociais, na TV, para quem assiste, canal aberto, fechado, sei lá o que, toda a narrativa, as séries, tudo, você vai criando barreiras, levantando. O seu cérebro não sabe distinguir o que é real, o que é ficção. Você está assistindo o filme lá, né? Você está acessando o seu inconsciente, seu cérebro não sabe que aquilo é uma ficção que você está assistindo. Ele acredita que aquilo está acontecendo no seu universo. E aí já viu, né? Que maravilha. Impressionante à noite quando a gente... Gente, eu não assisto mais nada. Teve uns tempo atrás aí que eu estava assistindo umas séries e tal. Me liguei nessas TV, essas Netflix da vida e tudo. A qualidade do meu sono não dá. Aí liberei, não quero mais assistir. É sempre assim, eu ligo, eu assino, daí a pouco desassino tudo, eu falo, não quero isso não. Ontem à noite, esses dias, né? 3 dias, nas 3 últimas noites, sexta, sábado, domingo, fiz muito movimento assim de ouvir, né? Facilitação de workshop gravado, de ficar ouvindo
Nossa, que qualidade de sonho maravilhoso que a gente tem. Libera tudo. Você à noite, você vai para um lugar legal, acontece umas coisas legais. Você acorda de manhã inteiro, leve. Aí chega de noite, você vai lá, na hora que é para você... O seu cérebro fica logado em tudo que você assistiu, processou, que você trouxe para o seu campo nos últimos 20 minutos, né? Então a gente fica lá, naquela bendita da rede social, assistindo o quê? Ou assistindo série, filmes, violência, terror. E aí o que acontece? Você passa a noite inteira ruminando aquilo. E a frequência, você está ligada naquela frequência, dificilmente você sai dela. Você passa a noite inteira, né? Em lugares interessantes, tendo vivências muito interessantes. Né? E vamos que vamos. Tá desse jeito essa realidade. E a gente escolhendo mais. Vai pro cinema. Gente, a coisa que eu mais gostava na minha vida era de filme, de cinema e tudo. Abri mão de tudo isso, por incrível que pareça. Eu parei de ir ao cinema completamente. Peguei o embalo, né, da fraudemia e não fui mais. As últimas vezes que eu tive experiências muito interessantes, né, de entidades e tudo, porque você pode estar com... Como aconteceu comigo, acho que tinha 5 pessoas. Comigo, acho que tinha 5 pessoas dentro do cinema. E o cinema lotado. Ai, não que eu tenho medo e tal. Mas é muito desconfortável, né? Você está consciente, você assistir um filme inteiro, o cinema lotado de entidade. Lotado. E você olhar para tudo aquilo, né? Mesmo facilitando algumas situações e tudo, que eu não estou aqui para ficar limpando o mundo inteiro, eu não tive mais vontade. E também voltei no cinema lotado de gente, pior ainda. E aí, assim, você estar consciente, né? Das forças invisíveis, no meu caso, né? No meu caso, que, né? Não estou dizendo que é o de todo mundo, mas é consciente mesmo, não é. Eu falei, não, eu vou ficar em casa. Se eu quiser assistir alguma coisa, eu gosto de assistir muito YouTube, né? Algumas entrevistas, algumas coisas que me interessam. Tem uma série, This Is Us, que eu estou vendo, me gera sentimentos tão bons. Pois é, tem que ser bom, né? Pra gente expandir, pra ficar leve. Pra você poder ir dormir leve. Agora, a implantação não é brincadeira, né? Que eles implantam a gente nesses filmes, séries, nos plim-plim da vida aí, não é brincadeira. E a gente, assim, quando a gente está muito consciente do campo, muito presente, sempre, né, procurando usar ferramentas, estar presentes dentro, de forma mais consciente aqui e agora, a gente vai escolhendo diferente, né? Escolho isso, escolho aquilo. Escolho assistir uma série, escolho assistir um filme, eu escolho. Eu não tenho mais. Eu abro aqueles filmes, eu começo a olhar aquilo, quando eu vejo a energia do filme, eu já acesso aquilo, eu falo, não escolho. Eu tô muito chata, né? Mas vamos que vamos. E baixar as barreiras significa você receber de tudo e de todos. Baixar sempre as barreiras para receber de tudo e de todos. A Viviane, eu assisti Matéria Escura, também foi muito bom. Mostra o poder dos nossos fractais e das realidades que vivemos a cada escolha. Muito boa. Matéria Escura é uma que eu tinha vontade. Ela está em qual plataforma? Depois você me fala. É uma que eu queria assistir. Matéria Escura, só para ver o que estão... Até onde, né, que eles vão. Porque não existe ficção, né, meus amores? Vamos falar a verdade. Tem gente falando isso aí, isso é real, né? Não existe ficção.
Esse dia eu estava conversando com uma super querida amiga, ela falando, né? Falando disso. E realmente, eu já vi na rede social, né? Pessoas falando claramente, não existe ficção, é tudo real. É ótimo, Gigi. Está na Apple. Ah, beleza, vamos ver. Mas a minha indisposição é de assinar e desassinar. Apple TV, essa tem que assinar, né? Essa não é. Eu tenho que ver. Vou olhar isso aí. Essa série eu queria ver, Matéria Escura. Tô muito interessado, já tem um tempo. É boa, né? São quantos episódios? Me conta aqui. Deixa eu baixar as barreiras, quem sabe? Eu assino só pra assistir. Ai, ai. Mas quando a gente baixa as barreiras, é impressionante. De hora em hora, as coisas, você tem muito mais facilidade, né? Financeiramente também, dinheiro te acessa com muito mais facilidade, meu amor. É rápido, acho que são 8, perfeito. Porque esse negócio de ficar toda a vida e aquela encheção de linguiça, que é aquela agonia que não acaba nunca, é fogo, né? E o problema é quando você começa a assistir e aquilo parece que te puxa, né? Eles usam tantas ferramentas, eles usam tanta implantação, controle, que sequestra, né? Você fica ali assistindo aquilo dia e noite, sem parar. Muito louco, né? E eu tô preferindo também assistir a realidade presente, sabe? Tá mais presente com as outras dimensões, com as forças invisíveis. E mais contemplativa, né? Gosto de ficar mais contemplativa. E quando você baixa as barreiras, você recebe, você olha para tudo. Gente, a vida fica tão leve. Fica muito mais leve. Seu dia a dia fica tão leve. Que, gente, toda vez que a gente levanta a barreira para alguma coisa, toda vez que a gente fica invocado com alguma coisa e começa a reagir, apertou os botões, apertou os nossos botões, segura que é seu. Apertou meu botão, segura que é meu. O que eu tenho que trabalhar aqui, né? Para poder olhar para isso e entrar em permissão. Entrar em permissão que o outro seja o que é, faça do jeito que faz, escolha o que escolhe, que o outro escolha a estupidez humana no último grau, tá tudo certo. Que o outro escolha te julgar, que o outro escolha te jogar pedra, que o outro escolha, né, fazer o que ele quiser fazer. Você não vai receber, você vai receber, mas você não vai escolher. Entende? Você vai receber, mas não vai escolher. Você pode receber tudo e todos. E aí, quando você começa a entrar nessa permissão, você começa a ter uma vida mais leve, muito mais fácil. Não tem nem comparação. E tudo começa a te chegar. E quando você trabalha com o público, né, com pessoas, a gente tá mais presente, ter mais gentileza, né? Ter mais gentileza. Eu fico vendo pessoas que lidam com o público, que dependem do público, né? Dos clientes, das pessoas comprarem seus produtos e tudo. A gente procurar ser mais gentil com as pessoas, né? No geral. E aí você vê, né, a forma, os tratamentos, né? Tanta coisa que rola que você olha e você fala assim, uau, como pode melhorar? O que mais é possível? Pelo menos eu tô aprendendo aqui com essa pessoa o que não fazer, o que não falar. Procurar, né? Aí tem uma moda agora, gente, que eu fico olhando assim, de total desrespeito. Eu considero, né, no meu ponto de vista, um desrespeito. Que as pessoas
A gente vive numa sociedade onde o que é valorizado é o jovem. Aquilo que já viveu, que tem experiência, aquilo que traz sabedoria, lógico, né, que eles tinham que destruir totalmente. E aí essa moda, né? A pessoa, a partir de, sei lá, hoje em dia acho que é 40 anos, né? Virou tia zona, tia, tiozão, tio, né? De uma forma tão pejorativa. E eu vejo pessoas que lidam com o público fazendo isso, eu olho e falo, gente, não acredito numa coisa dessa. E a pessoa não se toca. Então, assim, levanta-se bandeira para tanta coisa. E o respeito, né? A questão da gentileza. Ai, falta de gentileza. E aí a gente olha isso tudo e fala, tá tudo certo, né? Cada um escolhe. E cada um vai exalar aquilo que está dentro. Não tem muito o que fazer. E cada um entrega o que tem para entregar. E vamos entrar em permissão, né? Eu percebo que essa implantação de dar permissão, principalmente aos que estão mais próximos, é um grande desafio. Não, a questão da permissão é uma questão pessoal. Acho que você misturou aqui. A implantação é uma coisa, permissão é outra, né? Mas vamos que vamos. Então, assim, o desafio é estar presente, né? Estar em permissão e permitir que o outro seja o que é no seu melhor e no seu pior. E você só assistir. Só que, atualmente, virou um verdadeiro escárnio, né? É uma coisa assim... eu tava vendo assim, uns vídeos, o pessoal passando umas coisas. Gente, umas coisas que estão acontecendo dentro de avião. Eu falo, a falta de limite, assim, virou uma bagunça, né? As pessoas... falei, gente, é todo mundo endemoniado. Não todo mundo não, né? Mas tem muita gente que tá aí, né? Foi criado que um tem que ajudar o outro. Tá, isso aí é outra coisa, tá? Mas isso aí não é permissão. Você dá permissão pro outro ser... né, criar todas as melecas que ele quer criar na vida dele e fazer o quê, né? Mas você não tem que ajudar, não. A gente só contribui com quem quer contribuição. Mas não é a contribuição, não é você carregar o outro nas costas, não é você, né, acabar arrumando uma confusão para você, né? Você abrir mão da sua paz, da sua tranquilidade, da sua vida. Você só dá aquilo que transborda. Agora você escolhe para quem que você vai dar. Você, porque tem que ser incondicional, tem que entregar para tudo e para todos. Não, você escolhe. Então, assim, quando eu falo na internet, quando eu venho aqui trazer, né, essa contribuição, quem quiser que assista, né? Eu estou entregando, eu estou dando a minha contribuição e está tudo certo. Agora, o uso que a pessoa vai fazer disso aí entra no campo dela, eu não posso, eu perco o controle. Agora, familiar, abusivo, mesmo assim, qualquer situação, se for um abuso, se eu perceber o abuso, o bom de tudo isso hoje em dia da internet, tudo que você pode bloquear, né? Já tive alguns probleminhas, é muito raro, muito raro. Mas assim, às vezes as pessoas são um pouco inconvenientes, né? Elas estão meio sem noção, mas a pessoa é sem noção para tudo, né? Você percebe. Mas energeticamente a gente lida com essas coisas. Não precisa de brigar com ninguém, nem discordar, nem tomar partido, nada, né? Então, assim, a vantagem de ter esses lindos cabelos brancos aqui, né? De já ter chegado além dos 60 anos, gente, é muito interessante, porque as pessoas, tem muita gente que tem um carinho, um respeito. No Brasil ainda tem muito isso, eu vejo muito isso, sempre vi, né? Nos lugares onde a gente está e tudo, eu vejo que tem muita gente que ainda tem educação. Eu fico maravilhada. Eu adoro, eu fico toda feliz. Eu falo, estamos no Brasil, mas temos muita gente educada, que delícia, parabéns, baixando todas as barreiras.
né? Apesar de tudo, mas tem muita gente legal, muita gente respeitosa, que sabe lidar, né? Que é muito legal. E isso dá um equilíbrio na vida da gente, né? Dá um equilíbrio. E você perceber, assim, essa tendência, né? De execrar, de desrespeitar, de não ser honroso com as pessoas que já viveram mais. E eu falo o seguinte, só não vai envelhecer, só não vai ficar idoso quem morrer, tiver algum incidente aí de percurso, né? Porque para lá, a tendência é que todos nós, né, todo mundo escolhe. E realmente o processo a cultura do envelhecimento mudou, melhorou muito, né? Hoje em dia, com tudo que existe, a pessoa, ela passa por um processo de envelhecimento, nossa, muito mais tranquilo, né? Porque hoje tem tanta tecnologia, tanto suplemento, tanto, né? Tem tanta coisa e nem precisa se entregar. Eu não estou falando de interferência de plástico, essas coisas. Pode fazer, quem gosta, né? Quem tá afim, isso aí é escolha. Cara, isso aí cada um faz o seu gosto. Eu estou falando porque a juventude, ela vem de dentro, né? Então, quando você baixa suas barreiras pro seu processo de envelhecimento, você fala, tá bom, corpinho, você entra em contato com o seu corpo, você tem consciência que ele é uma consciência, é uma outra consciência, entra em contato com ele e começa, que energia, o que eu posso trazer? Me mostra. Reposição hormonal, né? Bioidêntica, é fantástico. São alguns suplementos, né? Independente do profissional que estiver trabalhando com você, te trazendo algumas coisas, porque vocês têm que entender que dentro do nicho da medicina, a maioria dos profissionais não são adestrados, não são educados, ou eles não aprendem nem lá onde eles estudaram a verdadeira medicina, né? Então, vocês têm que ficar alerta com isso. Você vai lá no profissional, tira ideia, troca ideia com mais de um, faça suas pesquisas. Hoje está tudo muito acessível, você não precisa, né? Você não precisa ficar assim na mão dos profissionais apenas, entende? Porque quem não está tomando posse da sua saúde, do seu bem-estar, né? Do seu juvenescimento, a gente chama de juvenescimento, né? Quem não está de posse dessa energia, que não trabalha, né? Correr barras, tem os processos de MTV, SS, facelift, tem tanta coisa energética que faz assim o up, né? Então, assim, juventude é algo interno. A gente vê jovens, muito jovens na idade, mas que são, né? Estão completamente... A gente brinca que tem jovem de 20 anos de idade do corpo físico, mas que tem mais de 100, né? Isso é uma forma, né, da gente... E tem pessoas que estão já para lá dos 60 que estão extremamente jovens, né? Internamente. Então, juventude é uma coisa interna. Você vai envelhecer, o seu corpo vai envelhecer de acordo com a relação que você tem com ele e com seus pontos de vista. Praticamente, envelhecimento é um estado de... É uma implantação, um adoecimento. Não era pra gente ficar, né? Do jeito que vai ficando. Mas existe toda uma implantação. Os implantes, o que são os implantes? São os pontos de vista, né? Toda a expectativa, toda a programação que é introjetada na gente desde pequenininho. Vai lá com a vovó, ela tá velhinha. Ai, tadinha, ela é velhinho, fica assim mesmo, não fica manco, tem que andar de bengala.
bengala, tem que ficar corcundinha, entendeu? E aí você vai introjetando, você já vai criando toda a programação para na hora que você, né, passar de certa idade física, né, de tempo aqui, com esse tempo que é contado, 40, 50 anos, e aí eu vejo gente de 50 anos criticando, né, assim, de uma forma velada, julgando o envelhecimento das outras pessoas, julgando, né. Aí eu olho aquilo assim, chamando de tiozão, tiazinha, não desrespeito, eu olho e falo, gente, essa pessoa não tem espelho na casa dela, essa pessoa não tem consciência, né? E tem muita gente se posando de consciente aí, fazendo um monte de coisa assim que eu olho e falo, e eu também devo fazer um monte de coisa, com certeza também, né? Que não é legal. Então, assim, não é questão de apontar, é uma questão da gente despertar, acordar, sabe? Porque é muita falta de autoconhecimento, é muita falta de clareza e consciência. Então, à medida que você vai se tornando um pouquinho mais consciente, é um pouquinho, né? Porque se você se tornar assim, avassaladoramente consciente nessa realidade, você transmuta rapidinho e aí você, né, o seu corpo, você vai brincar nas dimensões, né, diferentes aí, vai pra lá, vai pra cá, vai pra tudo quanto é canto. Quando eu durmo, a coisa que eu mais gosto de fazer quando eu durmo assim, né, eu relaxo, quando eu tô bem equilibrada, à noite antes de dormir, que eu tô, sabe? E que eu preserve, eu cuido do que eu tô recebendo e tudo, para mim poder deitar e conversar com o meu duplo e dormir. E eu vejo assim que vale super a pena a gente estar mais consciente. Vale a pena a gente abrir mão de determinadas práticas, né, sociais, muito difundidas, né, que a gente já gostou, a gente vai transformando isso assim de uma forma e a gente vai colhendo os frutos, né, de estar bem consigo mesmo, com as situações energeticamente e com as outras dimensões, entidades, seres. É muito gostoso. É muito gostoso porque você vai percebendo que a realidade, a vida, ela tá ela se manifesta em inúmeras outras possibilidades, são ondas mesmo, né? São os campos, as dimensões. É muito gostoso. Aí você começa a se relacionar com tudo isso. Todo dia você aprende, o tempo inteiro você aprende. Então eu vejo hoje, eu briguei tanto com as minhas habilidades. Eu era tão assim, de certa forma, eu condenava, eu julgava tanto as minhas habilidades que eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, nem comigo, né? E me sentia também assim, excluída, perseguida, né? Porque são situações. Os humanos, a programação deles em perseguir os multidimensionais é muito intensa. E aí você vai ficando muito invalidado, né? Invalida, apanha. E aí uma hora você vai ter que começar a reagir, a perceber que tem alguma coisa estranha. Por que estão querendo tanto me maltratar? Por que essas habilidades incomodam tanto? Por que essas habilidades viraram tabu? Né? Por que tem tanta narrativa para poder te maltratar, te invalidar, te julgar?
uma narrativa pesada mesmo, para você se desconectar da sua consciência maior, né? Do seu self, daquilo, da sua conexão, você perder a conexão com seu duplo, com sua consciência superior, expandida, com a estrela que você é, com o ser maravilhoso, com o ser estelar que você é, com o ser multidimensional que você é. Por que será? E aí depois que você já apanhou bastante, você já deu milhões de voltas, já rodou tudo, já, né? Viveu um bocado de tudo, que já sofreu, já brigou com essa realidade, já brigou com tudo. Brigou com as entidades, brigou com seres e botou... Nossa! E depois você se rende perceber que seres grandiosos, grandes bagagens, grandes habilidades. E a gente percebe que foi mandado uma boia, sabe aquele salva-vidas? Para os multidimensionais, as ferramentas que Dr. Gary Douglas, vida longa, que ainda está vivo, e continue sempre conosco, aquela consciência maravilhosa que ele trouxe do futuro, e todo esse conhecimento, essas ferramentas, Access Consciousness. E aí a gente vai adentrando. E o dia que eu entrei em contato com tudo isso, com o início, que as pessoas que não têm consciência, que não conhecem o assunto, elas acreditam que a única coisa que tem é barra de Access. Barra de Access é o que é oferecido prontamente, é o hall de entrada. Você vai entrar num edifício, o hall de entrada chama barra de Access. Só que esse edifício, ele não tem fim, ele é infinito, porque ele está sendo construído e aumentando a altura dele e a expansão em todos os níveis dele de forma infinita. Então a pessoa que entra nessa aventura, ela não sai nunca mais. Puxa vida. É a Disneylândia do adulto consciente, né? Que em busca da verdadeira consciência. Então, assim, as pessoas desconhecem. E quanto mais você adentra as ferramentas, quanto mais você expande, você mais aprende, mais você usa as ferramentas e fala, puxa vida. Quando eu tive contato, eu vi claramente que eu vim ter essa participação nesse palco aqui, nesse momento, né? Nasci no ano que nasci, para poder ter contato com isso. E o Gary trouxe isso do futuro. E as pessoas ficam achando que é uma coisinha assim, é aquele negócio de poc-poc. Gente, vocês não têm noção da grandeza que é. Então, assim, tudo que eu faço hoje, tudo que eu acesso, tudo que eu expando, que eu escolho expandir, eu uso, a minha base são as ferramentas de expansão de consciência. E aí, assim, o meu trabalho ficou muito mais leve, muito mais leve. Eu entendi um monte de coisa, que até então as narrativas, toda a doutrinação que existe nessa realidade sobre conteúdo espiritual, eu vi, né, aí ficou muito claro para mim todo o controle, toda a implantação, né, de mais inconsciência, deixar todo mundo perdido, né, esses movimentos, né, New Age e tal, esquizotéricos e tudo, aí você vai olhando, gente, eu conheço tudo, já entrei nisso tudo, já vi tudo, de quase tudo, né, tive na Índia com Baba, aquilo foi maravilhoso, mas mesmo assim cada um tem o seu ponto de vista, e você vai ver, assim, movimentos que tomaram conta, assim, é viral, porque eles sabem manipular.
E quando eu encontrei essas ferramentas, eu falei, agora eu encontrei a ferramenta onde eu recebi o anzol e a vara de pescar, eu vou pescar. E aí eu pego o peixe e falo, esse peixe aqui é lindo, mas eu não escolho, devolvo. Esse peixe aqui não, esse peixe aqui, ó, que legal, esse aqui eu vou mandar pra dentro. Entendeu? É tipo assim, né? Metáfora, né? E isso foi me dando uma clareza, uma tranquilidade. E dentro desse aprofundamento da expansão da consciência, gente, é o nível de sofisticação, o nível de acesso à consciência extremamente profunda que nós temos nesses movimentos com total facilidade, permissão, e você vai escolhendo o caminho, até onde que você escolhe. E tem hora que você vai assistir, você vai ouvir um processo verbal, uma facilitação, você tem que dormir, você tem que apagar, porque as sinapses estão sendo liberadas para criar outras e você não dá conta. E o inconsciente ser reprogramado. E aí a gente vai usando, gente, nossa, olha, vocês não têm noção. Já passei muita coisa e são muitos anos, né? Já devo estar beirando aí uns 10 anos mesmo que eu tô nessa pegada. E eu vou falar com vocês. Não me arrependo uma única gota. Eu só fico penalizada. Lógico, tem que entrar em permissão da escolha do outro. Mas você vê as pessoas que não estão escolhendo isso e que estão na caminhada, né, se colocam como mestres, gurus, estão aí fazendo, né, procurando fazer um trabalho legal e tudo, mas o quanto que eles estão equivocados em alguns aspectos que a gente sabe, né, no que vai dar, como que é a história. A gente olha para tudo isso, entra em permissão, é a experiência de cada um, né? E se arvoram, né? Às vezes até falar mal das ferramentas, de Access Consciousness e tudo. Já cansei de ver gente falar mal daquilo que elas não têm a menor ideia do que é. Porque se conhecessem e acessassem, não estariam falando muita coisa, não estariam... Bom, cada um se coloca, né? Cada um se confessa, se coloca como é, tá tudo certo. E nessa realidade toda, não sei se eu estou me fazendo, se está claro para vocês, né? A gente tem que baixar as barreiras para tudo e para todos, meu. Não é tem que, você pode escolher. Eu escolho cada vez mais. E eu levanto uns barreirão que eu falo, uau, vamos baixar. Tem que pegar assim e baixar, né? Para determinados julgamentos, para determinadas inconsciências, coisas que a pessoa, né, fala, as pessoas emitem. E o tanto que elas estão... Não, gente, no final de tudo, primeira coisa... Você morre. Eu adorei aquela... Eu até publiquei no meu grupo, né? O pessoal acho que nem curtiu. Ninguém aguenta. No final, a mulher falando sabiamente, no final, você morre. No final, a gente morre. E outra, você só vai levar aquilo que você expandiu. Se você expandiu no medo, na culpa, na raiva, no controle, querendo controlar, manipular de forma degenerativa, muito embora você usasse narrativas muito legais, que a gente vê muito isso, e o quanto que a gente às vezes quer controlar, né? E o quanto que a gente não abre mão disso, mas... No final das contas, você é obrigado a abrir mão do controle,
porque todos nós vamos, né, morrer. O corpo físico vai ser entregue. Ou, se você conseguir transmutar, que é o ideal, né, virar energia, materializar, desmaterializar o corpo, como as grandes civilizações já fizeram, várias já fizeram. Ai, não acha vestígio, tem tudo, tem as construções, mas não tem ninguém lá. Sim, né? Foram para ai, ganharam passe livre para vagar aí para poder experienciar de forma voluntária, né? Saíram do aprisionamento e do espaço, né? Do anel, do sistema, do sistema da Terra, né? Onde esses queridíssimos estão lutando pelo poder. E aí vai. Agora assim, ai, Zelda, você está se fazendo de vítima. Não, acorda. Se você expandir consciência de verdade, ninguém vai te controlar mais, ninguém vai ser maior do que você, e você consegue cada dia mais se tornar mais livre, expandido. Só tem uma forma de liberdade, expansão de consciência verdadeira. Não adianta você ficar brigando com o sistema porque fazem isso, porque fazem aquilo. Ter consciência legal, claro, você naturalmente você vai vendo. Você não recebe mais a implantação toda, né? Cada dia você vai crescendo mais, você vai expandindo mais. E no final de tudo, a gente morre. Ai, que delícia. Plena segunda-feira, gente, vamos muscular, vamos criar uma semana maravilhosa, né? Vamos dar muito podpoc, tudo isso, vamos fazer perguntas, né? E qual que é a vida que funciona para nós, qual que é o lugar, qual a profissão, qual é a conta bancária que faz sentido para nós, que mais que funciona para nós, que expande a nossa vida, porque dinheiro não é nada disso que eles falam que é, porque é troca, que é isso. Dinheiro abre possibilidades, te dá possibilidades. Você acessa infinitas possibilidades a partir de quanto mais dinheiro você tem, mais possibilidades você tem. Agora, você vai escolhendo ter isso ou não. Simples assim, né? E abrir mão daqueles votos, daqueles pactos, aquilo tudo que tá lá, né? Lá, limpar, vamos liberar o nosso inconsciente cada dia, né? E vamos brincar de sermos mais conscientes e mais gentis uns com os outros, né? Para que a gente possa viver, né? Tá em paz. Essa paz aqui dentro não tem preço, é gostoso demais. Hoje é uma segunda-feira maravilhosa. Hoje acho que hoje são 3, né? 3 de janeiro de 2025, né? E 3 de fevereiro, desculpa, 3 de fevereiro de 2025. No ano esse ano tá maravilhoso, tô gostando muito, muito mesmo. E vamos abrir as portas para acessarmos as infinitas possibilidades, muitas possibilidades de grandes transformações. Vamos baixar a barreira e deixar que as transformações nos acessem. Vamos receber o diferente, né? Agora as pessoas acham que receber o diferente é receber aquilo que não é contribuição para ela. Você pode até receber, mas não escolhe, né? Então, você está sempre ligado naquilo que realmente vai expandir a sua realidade, a sua consciência, o seu universo. Então, o tempo todo perguntar isso, se eu acessar isso vai expandir a minha realidade? Isso vai expandir a minha vida? Vai expandir minha conta bancária, minha vida financeira, meus relacionamentos? Eu vou criar mais na minha vida? Eu vou criar mais da vida grandiosa que eu escolho ter? Universo, não me engana, me conta aí, tá bom? Vamos usar ferramentas e expandir cada vez mais. E nessa segunda-feira chuvosa, dia 3 de fevereiro, acho que é isso mesmo, né? Não tô falando errado não, né? Vamos criar uma vida grandiosa, expandida e fenomenal.
mais consciência, mais leveza e uma semana maravilhosa para todos nós. Quem entrou agora, assiste a live desde o início. Ficou gostosa a live? Espero que sim. Espero ter sido contribuição para vocês. E o Papo Quântico da Gigi, às 8h08 da manhã, esse ano, por enquanto, é segunda, quarta e sexta. Então, espero poder estar aqui com vocês na quarta-feira, trazendo mais um tema, para a gente fazer mais uma reflexão, tá? E beijo grande, uma vida, uma realidade, assim, uma semana fantástica para todos nós. E até a próxima.